Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos chegando no nosso momento da escola bíblica e vamos daqui a pouquinho meditar na nossa segunda lição da nossa revista da escola bíblica. Caso alguém se interesse, pode adquirir essa revista, Tudo Entregarei, na editora Cristã Evangélica. Você pode comprar ela online, ok? Então, caso alguém se interesse, basta entrar no site da editora Cristã Evangélica e lá nas revistas Escola Dominical você procura Tudo Entregarei. E aí tem a revista do aluno e a revista do professor. Então é um excelente material para você ter. Tem muitos materiais lá. Excelente se você quer aprender doutrina de uma forma bem prática e bem didática. Tem lá vários conteúdos sobre doutrina, também livros da Bíblia. Tem revistas que tratam por livro, Romanos, Gálatas, Efésios. Então é um material excelente para você fazer grupos familiares, devocional, para você usar na escola dominical. Doutrina saudável, uma doutrina muito boa e um material excelente para manuseio, e o custo também muito bom, e um material também de excelente qualidade. Então, caso você queira adquirir algum desses materiais, entre em contato, editora Cristã Evangélica. Você vai lá então e você pode comprar o produto, ele chega na sua residência. E para quem mora aqui em Fortaleza, você pode procurar as livrarias evangélicas, e lá também tem esse material em abundância. Muito bom o conteúdo. Então, faço essa propaganda aqui com toda confiança, que é um material bíblico, um material muito bem preparado. Os professores, os pastores que trazem as lições bem preparadas, então não tem como ter errada. Você vai ter um conteúdo que vai lhe ajudar sim a crescer na fé. Tem conteúdo para criança, para adolescente, para jovens e adultos, né? Então tem para toda faixa etária. Para escola dominical, para criança, tem um material excelente. Para culto infantil, muito bom. Então desde já recomendo. E aí, caso você queira acompanhar esse estudo conosco, a revista é Tudo Entregarei. Então é um material muito bom. Eu dei nas terças-feiras, né, as anteriores, nós tratamos sobre uns aos outros. Foi outra revista também muito boa, que vai falar sobre a lei da mutualidade. Então, excelente para o crescimento dos irmãos da igreja, entenderem as responsabilidades que cada irmão tem uns com os outros, ok? Então, daqui a pouquinho nós estaremos estudando a nossa segunda lição de hoje, e o assunto hoje que nós iremos tratar no Tudo Entregarei é prioridade ou urgência. Então nós vamos entender um pouco sobre isso, né? Sobre qual deve ser, o que é prioridade e o que é urgente. Muitas vezes a gente troca e às vezes a gente não acaba não fazendo aquilo que é prioridade e muito menos aquilo que é urgente. Ou não sabemos colocar realmente o que é urgente ou o que é prioridade, e invertemos às vezes as coisas. Então hoje nós vamos ver qual o nosso papel, e nós vamos tratar nessa lição especificamente sobre o tempo, né? Como nós vamos tratar o tempo com prioridade e com urgência, tá bom? Então convido a todos, já são 18 horas, a falar com Deus. Vamos baixar nossas cabeças e assim colocarmos o nosso coração agora diante do nosso Senhor Jesus Cristo.
A irmã Zélia está pedindo para orar pelo tio Neto, que ainda está grave, ainda está na UTI. Vamos orar agora, irmã, por ele, tá bom? Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos nesse momento suplicar a Tua graça, suplicar, Senhor Deus, o Teu cuidado, a Tua misericórdia, suplicar, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua proteção e pela Tua provisão, Pai. Queremos nesse momento, Senhor Deus, Te suplicar pela vida do Seu neto, tio da irmã Zélia, Pai amado, que o Senhor possa estar mudando a situação dele, Senhor Deus, mudando a condição dele nesse momento. Está numa condição muito delicada na UTI, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode sim transformar esse quadro e restabelecer a sua saúde, Pai. Confiamos em Ti, por isso rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa sim restaurar e restabelecer a saúde do seu neto. Também, Pai amado, queremos continuar Te pedindo por cada irmão presente, por cada amigo aqui conosco, que o Senhor possa estar cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua vida espiritual, da sua vida emocional, Senhor Deus, que o Senhor possa estar trabalhando nas necessidades, nas fraquezas, nas falhas e nos ajudando, Pai, a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos Te pedir agora, pelo momento que estaremos meditando na Tua Palavra, nos abençoa, nos dá entendimento, Senhor Deus, na Tua Palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias só um minuto, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Em Mateus 24, a partir do versículo 45. Mateus 24, a partir do versículo 45. Esse vai ser o nosso texto desta noite e vamos então fazer a leitura. Só esperando aqui abrir minha Bíblia. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45. Mateus, deixei aqui, 24, a partir do versículo 45. Diz o seguinte a palavra de Deus: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser contigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O nosso texto-chave, versículo-chave, está em Efésios capítulo 5, que diz: portanto, vede, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O objetivo da nossa lição desta noite é que, ao estudarmos essa lição, nós possamos ter condição de reconhecer o nosso dever, a nossa obrigação de administrarmos bem o nosso tempo. Então nós já estudamos mordomia financeira, e dentro da mordomia financeira nós vimos que o mordomo fiel, ele entende que ele é um dispenseiro, né? Ele é aquele que está cuidando
das coisas que Deus nos dá. Ele está administrando algo que não é dele. Nada que temos é nosso. Nada que temos é propriedade nossa. E nós entendemos que tudo que temos está sendo vem de Deus e está sendo nos dado para que possamos cuidar destas coisas. A nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso bem e o nosso tempo. Tudo isso pertence ao Senhor. Até mesmo o nosso próprio corpo não pertence a nós. Os nossos filhos não pertencem a nós. Salmo 127 vai dizer que heranças do Senhor então, os nossos filhos. Então nós somos administradores das coisas que Deus nos dá. Nós então precisamos cuidar destas coisas de maneira sábia, segundo a vontade de Deus, colocando as prioridades daquilo que temos no devido lugar. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 11, versículo 36, que tudo é por meio dele, é para ele, e tudo é para a glória dele. Então tudo deve ser feito em nossa vida para, de alguma forma, glorificarmos o seu nome. E a administração infiel daquilo que Deus nos dá, infelizmente, nos traz um resultado desastroso. Então o sábio, o administrador sábio, ele vai investir tudo aquilo que Deus deu, os bens, o talento, o tempo, para Deus, sabendo e reconhecendo que tudo isso retornará em bênção incontável para aquele que assim administra. Então, quando somos dispenseiros, entendemos que temos que usar aquilo que Deus nos dá com cuidado, com sabedoria, colocando tudo isso a serviço do Senhor, sem restrição alguma. Então nós conseguimos entender que estes serão bem-sucedidos, tanto nos recursos materiais, como nos recursos intelectuais, como nos recursos sociais e espirituais, os quais nos foram confiados. O apóstolo Paulo, ele fez isso. O apóstolo Paulo nos dá então um exemplo maravilhoso de como devemos entender e absorver o que é ser um mordomo fiel, que deve ser, como deve agir um dispenseiro do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo diz o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então essa aqui é a mordomia bíblica. É uma rendição total da sua vida a Deus. E sem dúvida, meu amado, essa é a melhor forma de vivermos. Quando entendemos que o viver, e quando diz o viver, tudo que temos, a nossa própria vida, é para Cristo, e morrer, ou seja, perder tudo que temos, nós estaremos no lucro. Então, só tem lucro, só será bem sucedido aqueles que administram aquilo que tem, sabendo que não é seu, e que coloca tudo à disposição do reino de Deus. A pergunta que nós podemos fazer nessa noite é: que tipo de mordomo você é? Como você tem administrado aquilo que Deus lhe confiou? Você consegue prestar contas daquilo que Deus está lhe dando? Então, nesta lição, nós teremos 6 lições que nós vamos estudar mordomia do tempo, em vários aspectos, ok? Então, nós vamos refletir sobre não desperdiçar o tempo e aprender a aproveitar as oportunidades, administrar melhor os nossos dias com sabedoria e nos prepararmos para a volta de Cristo e ter as coisas de Deus como prioridade da nossa vida. Então nós iremos estudar
as 6 lições seguintes irão tratar sobre a prioridade do tempo nos seus diversos aspectos. Então, o primeiro ponto para hoje, se você quiser anotar aí no seu Instagram, eu posso até fixar aqui, a gente vai fixando para ficar registrado. O primeiro ponto, então, da nossa lição, prioridade ou urgência, é: meus momentos sejam só em teu louvor. Amados, cada momento da nossa vida é valioso. E por isso nós devemos ter o cuidado de como usamos o nosso tempo. Efésios capítulo 5, convido você a abrir. Efésios capítulo 5, versículo 15, que é o texto que nós vimos ali, como nosso versículo-chave, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma advertência. Ele diz: olha, presta atenção na forma que você está vivendo. Preste atenção na forma de viver. Deixa eu só fixar aqui esse comentário. Então esse é o primeiro ponto aqui, tá, com a irmã Jarina. Meus momentos sejam só em teu louvor. Primeiro ponto. Então Paulo está dizendo: olha, a vida de vocês devem andar com atenção. Não podemos viver ignorantes, alheios, mas nós temos que aprender a viver como sábios. Porque os dias que vivemos, a gente falou sobre isso ontem, são maus. Então aproveitem bem as boas oportunidades que Deus nos dá. Então, o nosso tempo deve ser aproveitado para o louvor do Senhor. Remer o tempo quer dizer aproveitar o tempo com sabedoria. É escolher cada momento da vida de forma sábia. Horace Mann, dos Estados Unidos, ele publicou um anúncio meio interessante. Ele diz o seguinte: perderam-se 2 horas cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Não se dá recompensa a quem as entregar, porque essas joias não se tornam a encontrar-se jamais. Ou seja, 1 minuto que você perdeu da sua vida está perdido para sempre. Não tem como recuperar 1 minuto perdido. Quanto mais uma vida perdida, quanto mais anos perdidos, quanto mais meses perdidos. Talvez a mordomia do tempo seja a mordomia mais difícil de ser praticada. A todo instante o tempo está escapando aqui por entre os nossos dedos, como areia fina da praia. E Paulo vai nos recomendar que nós devemos ter um uso disciplinado do nosso tempo. Ele pede aqui para que os crentes da igreja de Éfeso tirem o melhor proveito do tempo, porque se agirem dessa forma, serão sábios. Se souberem administrar bem o tempo que Deus dá, serão sábios. E aí ele diz: mas os ignorantes, aqueles que são nécios, eles estão desperdiçando o seu tempo, aplicando esse tempo sem nada que dê um retorno proveitoso, e muitas vezes traz até prejuízo para a sua própria vida. Os nécios aplicam o tempo que Deus dá com coisas muitas vezes erradas. Vão se divertir, né? Vão beber, vão então fazer o que der na cabeça, e no fim do dia vão ver que perderam tempos. Então, meus amados, Deus nos dá 24 horas, um dia, para sermos sábios. Nós temos 24 horas é dado para todos nós. É dado para mim e é dado para você. E cada minuto que passa, se não for investido de forma prudente, você vai estar agindo como um nécio.
E aí vai chegar o fim da sua vida, vai chegar na velhice, e você vai dizer assim: o que foi que eu fiz com a minha vida? Olha onde foi que eu cheguei, o que foi que eu fiz na minha mocidade? Quanto tempo eu perdi da minha vida, quantas horas foram desperdiçadas? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito um seminário, eu poderia ter feito um curso, eu poderia ter feito uma faculdade, me formado e ter servido a Deus muito melhor. Eu poderia ter sido um missionário, eu poderia ter ido para um local pregar o evangelho. Eu poderia ter tido mais tempo com a minha família, eu poderia ter dado mais atenção aos meus filhos e perdi. Então o tempo que Deus nos dá, 24 horas, Deus nos dá para administrarmos, o tempo não é nosso. E agora nós estamos muito tempo em casa. E as mesmas 24 horas que tínhamos, temos hoje. Só que agora nós temos um tempo muito maior para estarmos com aquelas pessoas que amamos. Temos um tempo muito maior para podermos usar as nossas redes sociais para a glória de Deus. Temos um tempo muito maior para estudarmos, para meditarmos na palavra de Deus. Antes a nossa desculpa é: não, porque eu acordo de manhã bem cedo, vou para o trabalho, quando chego em casa já estou cansado e não tenho ânimo para ler a Bíblia. E hoje, com as 24 horas que Deus está lhe dando? Lembra que eu sempre digo: olha, diante de momentos difíceis, pode olhar que sempre tem algo bom que Deus está nos dando. E isso aqui é um momento. Antes você dizia que não tinha tempo para ler, para orar, para meditar, para estar no culto, para louvar a Deus, para aprender mais de Deus. E agora? Quais são as suas desculpas? Por que você não tem mais tempo agora? Por que você não se dedicou mais à palavra de Deus? O que foi que faltou? O que faltou foi sabedoria. O que faltou foi agir compreendendo que o tempo que Deus nos dá foi para aproveitarmos de forma sábia. E qual é a melhor forma? Como é então que nós investimos sabiamente no tempo que Deus nos dá? A melhor forma de investirmos no tempo que Deus nos dá é investirmos o nosso tempo para a glória de Deus. É investirmos o nosso tempo naquilo que é eterno, naquilo que não é perecível. Não estou dizendo que você não pode ter um tempo de descanso, de assistir um filme, de ouvir uma música, de sentar e conversar com as pessoas que você ama. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. O que eu estou dizendo é que, será que você não tem feito só isso? E Deus tem ficado fora? Aquele que lhe deu a vida, aquele que lhe deu o tempo, será que ele não tem ficado fora? E você não tem remido o tempo, não tem aproveitado o tempo com sabedoria? Lembra-se lá de Jesus com Marta e Maria? Quem está nos acompanhando sabe o que eu estou falando. Maria sentada e Marta correndo de um lado para o outro nos afazeres do lar. E Marta então chega a Jesus como uma criança mimada. E aí diz: olha Jesus, Maria está aí sentada e eu estou aqui preocupado em ajeitar a casa. E Jesus, com todo o amor do mundo, repreende Marta dizendo: Marta, você tem se envolvido, tem se preocupado com muita coisa inútil. Você tem aproveitado mal o seu tempo, Marta. Marta, eu estou aqui, dentro de pouco tempo eu vou embora. Marta, eu sou Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Eu sou o Deus encarnado e estou na sua casa. E você está preocupado em lavar louça, em varrer casa? Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Ou seja, Marta aproveitou com sabedoria o pouco tempo que ela tinha com seu Senhor. E essa lição é para nós também hoje. Temos que cuidar dos afazeres do lar, das coisas de casa, principalmente as donas de casa. Mas não podemos negligenciar a melhor parte. A melhor parte é o tempo com Deus. Temos que estudar, jovens, temos que estudar. Com essa aula online pega quase o dia todo.
Mas você pode ter um tempo com Deus. Não negligencie a melhor parte. Estudar é bom, porque estudar vai lhe ajudar a ter um futuro melhor. Mas quem garante o seu futuro melhor é Deus. Por isso nós temos que dar a parte dele. Quem lhe garante o seu futuro é Deus. Então dê atenção a esse Deus, porque Ele é a melhor parte do seu dia. Ele é melhor do que qualquer curso. Ele é melhor do que qualquer bate-papo. O melhor bate-papo que você pode ter é com Cristo, com o seu Salvador. Então que o seu tempo seja para louvor do Senhor. E você vai fazer isso se você usar o seu tempo com sabedoria e não usar o seu tempo como um nécio, como um tolo, como alguém que não tem conhecimento. Amados, nós somos cidadãos da pátria celestial, como diz Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pesa sobre nós essa grande responsabilidade de aplicarmos o nosso tempo, de fazermos coisas que competem àqueles que são dos céus. O Pai, Criador de todas as coisas, nos dá o tempo. Nós recebemos cada minuto da nossa vida das mãos dele. E os nossos tempos, os nossos segundos, milésimos de segundos são preciosos. Porque em questão de segundos, tudo pode mudar na sua vida. Em milésimo de segundo ocorre um acidente. E você pode perder a sua vida. Em milésimo de segundo você pode cair e ficar acamado. Basta um espirro de alguém contaminado com o vírus e você pode ser infectado. É milésimos de segundo. Então aproveite esse tempo. Aproveite, que use o tempo que Deus lhe dá para louvor do Senhor. Remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Então aproveitar o tempo da melhor forma possível, porque o tempo por si mesmo, ele é mau. Cada dia que passamos estamos envelhecendo, estamos morrendo. Estudiosos dizem que a partir dos 20, 21 anos, nós paramos de produzir células. E as células que tem, então, começam a envelhecer e morrer. É por isso que morremos. Nós dizemos assim, olha, agradeço a Deus por mais um ano de vida, mas na verdade nós passamos um ano de vida. E aí você pode dizer assim, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me deu um ano e eu aproveitei para o teu nome, para o teu louvor. Obrigado, Senhor, me dá mais um ano. Me dá mais um ano para que eu possa aproveitar melhor. Ou, Senhor, não aproveitei esse ano da maneira que devia, eu perdi tanto tempo. Deste ano todo, eu não vivi nem um mês para Ti. Então me ajuda, Senhor Deus, para que esse próximo ano, se o Senhor me der mais um ano, eu possa viver mais para Ti. Eu não quero viver mais para mim. Eu quero viver para Ti. Quando vivemos para Deus, ficamos satisfeitos. Quando vivemos para Deus, somos abençoados. Quando investimos o nosso tempo para a glória de Deus, Deus maravilhosamente nos abençoa, meus amados. Então, a primeira coisa, o tempo deve ser para o louvor do Senhor e nós devemos ser sábios, aproveitando o tempo de forma correta. Mas também, nós precisamos aproveitar o tempo, porque o tempo nos dá oportunidades. Em Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte, Colossenses capítulo 4, versículo 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Na outra versão, que eu gosto, diz o seguinte, aproveitem o máximo as oportunidades que Deus dá,
para contar as boas novas aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Tenham uma conversa agradável, pois assim vocês terão resposta certa para todo mundo. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós usamos o nosso tempo para louvor ou para louvar a Deus, nós vamos usar esse tempo com cuidado e com sabedoria. Mas também nós vamos usar esse tempo para aproveitar as oportunidades. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de acalento? Quantas pessoas estão sem esperança alguma? E nós temos a palavra da vida. Quantas pessoas estão com a alma apagada, abatida? E nós temos a palavra de Deus que restaura a alma. E às vezes nós desperdiçamos tanto tempo, tantas oportunidades para falar do amor de Deus, tantas oportunidades para falarmos de que Deus pode transformar a nossa vida, meus amados. Viver para o louvor do Senhor é entender que o tempo que temos é muito pouco. O tempo que nós temos nesse mundo é muito breve. O salmista vai dizer isso. Nossa vida é um sopro, é uma neblina que aparece, mas logo se desfaz, se dissipa. Não pensemos que viver 90, 100 anos é muito, se comparado com a eternidade não é nada. Então nós temos que usar esse tempo para o Senhor. Temos que usar o tempo que Deus nos dá para falarmos de Deus. Nós vemos às vezes pessoas entrando nessas ondas aí, né? A nova onda é o tal do TikTok. Poxa vida, meu irmão. Quantos jovens, né? A maioria jovens, mas às vezes tem aí umas pessoas que já eram para ter crescido. Mas aí entra nesse TikTok e faz vídeo após vídeo de TikTok, não se toca. Não se toca que está perdendo a oportunidade de falar de Cristo. Não se toca que poderia estar mandando mensagens, poderiam estar fazendo vídeos falando do que Deus pode fazer, palavras, como diz aqui, palavras temperadas. O mundo está insosso, o mundo está com um sabor amargo, é notícia ruim, uma atrás da outra, notícias que nos causam náuseas, que são difíceis de digerir, são palavras duras que ouvimos todos os dias, na TV, no rádio, nas mídias. Tantas notícias ruins, notícias que abalam a nossa alma. E nós temos a palavra da vida eterna. Nós temos a palavra de consolo, de conforto. E às vezes fica propagando só mazelas. Somos ecos de má notícia. Houve a má notícia e espalhamos a má notícia. Houve a má notícia e continuamos espalhando a má notícia. E nós que era para ser os arautos do Evangelho da Graça, nós que éramos para ser os arautos das boas novas, estamos calados, ou estamos dando exatamente péssimas notícias, más notícias e não boas novas. Péssimas notícias velhas que todo mundo já está ouvindo, que o mundo está ruim, que a violência está aumentando, que as coisas estão erradas, que a doença está aí, que a desgraça está aí, que os políticos... Essas notícias são péssimas notícias e são velhas. O que está acontecendo com o mundo não é novidade. E além de não ser novidade, ainda é ruim. Amados, que os seus momentos sejam momentos para o louvor do Senhor.
que o seu dia, cada minuto, seja sempre para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O seu tempo é para ele, porque veio dele. E o tempo que temos, só temos por causa dele. Não é nosso, a vida não é nossa. Nós oramos para Deus dizendo que Senhor, nos dá um novo dia. Senhor, nos abençoa nesse dia. Nos dá um dia na tua paz. Não é assim que a gente diz? É dele, a gente está pedindo a ele. E como é ruim, né? Quando nós pedimos uma coisa ou alguém nos pede algo emprestado. E aí essa pessoa usa e quebra ou danifica de forma irresponsável. Lhe devolve sem dar uma satisfação, sem reparar o dano. Como é ruim darmos algo para alguém, emprestarmos algo para alguém e essa pessoa não saber usar. Como é ruim. Então, amados, o tempo que Deus nos dá, devemos aproveitá-lo bem. Porque é dele. É nos dado por ele. E veio por meio dele. Tudo é dele. Tudo é sobre ele. Então, meus amados, fica aí a nossa frase hoje, né? Em vez de estarmos no TikTok, vamos, então, ver se a gente se toca. E vamos aproveitar melhor o nosso tempo. Calcule aí 60 vídeos de 1 minuto. Você perdeu 60 minutos. 60 minutos é 1 hora. 1 hora do seu dia você poderia falar do amor de Cristo. Os vídeos que tem agora no Instagram, né, no IGTV, é 1 hora. Louve, cante, leia um texto, recite alguma porção, algum autor, fale pelo menos 1 hora, ou então faça vários vídeos de 1 minuto, falando, recitando um versículo, falando do amor de Deus. O tempo que temos não é nosso, então faça do tempo uma prioridade. O tempo com Deus, uma prioridade. E a pregação do Evangelho, uma urgência. Prioridade ou urgência? Os dois. O tempo que Deus nos dá é bem curto. Então usemos ele como cautela. Coloquemos ele como prioridade para a nossa vida. Usarmos bem o nosso tempo. E usarmos com urgência. Para que o Evangelho seja replicado. Esse deve ser o dever daquele que diz: tudo entregarei. Tudo que eu tenho, o meu tempo será para o Senhor. Aproveitem o máximo, como diz Colossenses capítulo 4, versículo 5. Aproveitem o máximo das suas oportunidades para contar as boas novas aos outros. Sejam sábios em todos os contatos que você tiver com as pessoas à sua volta. E aí diz aqui, tenha uma conversa agradável. Na versão Almeida é: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha que coisa maravilhosa. Comer uma comida sem sal é horrível. Quando você bota sal, dá sabor. Fica bom no paladar. Então tem tanta notícia aí sem sal, insossa, ruim de descer. Pegue essa palavra e tempere. Não fique replicando de forma alguma palavras insossas, palavras amargas, palavras de sabor ruim, palavras que machucam.
E assim vocês vão responder a estas pessoas com aquilo que é edificante. Então, meus amados, só consegui fazer o primeiro ponto da nossa primeira lição do prioridade ou urgência. Então, o que é que a gente vai fazer? Amanhã a gente continua o segundo ponto, para que a gente não fique deixando para terça e aí fica se alongando demais. Então, amanhã nós teremos o segundo tempo de que, primeiro, os meus momentos sejam só para o teu louvor. E amanhã, então nós iremos ver à noite, os meus dias sejam só em teu louvor. Primeiro os momentos e depois os dias. Primeiro entendendo que o tempo deve ser aproveitado da forma correta. E segundo, deve ser aproveitado com as oportunidades que Deus dá para falarmos do amor de Cristo. Ok? Então, meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que possamos pensar: Senhor, realmente eu tenho entregado o meu tempo a Ti, eu tenho utilizado o tempo que o Senhor me dá de forma correta, eu tenho aproveitado os breves momentos que eu tenho para fazer tudo para o Teu louvor. Se não, meu amado, nesse momento agora, diante do Senhor, você possa descansar e reconhecer: Senhor, eu tenho desperdiçado momentos preciosos na minha vida e eu não quero mais fazer isso. Eu quero ser sábio, eu quero agir com sabedoria. Então me ajuda, Senhor, para que eu aproveite, para que minhas palavras cheguem no coração das pessoas que estão à minha volta, sempre temperadas, sempre com sabor, que as pessoas possam se deleitar naquilo que eu digo, que não haja repulsa, que as pessoas não fiquem com náuseas ao me ouvir, que as pessoas não fiquem sentindo-se mal, querendo sair de perto de mim porque minhas palavras são tão ruins, que eu não fique replicando coisas inúteis, coisas fúteis, e que eu possa falar do Evangelho com todos aqueles que estão na minha volta, que eu aproveite os momentos para falar do Teu amor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa lição dessa noite. Obrigado, Senhor Deus, porque muitas vezes não entendemos o que é prioridade, o que é urgência, mas que nessa noite, Senhor Deus, a Tua palavra nos abre os olhos e nos mostra que devemos aproveitar o tempo da melhor maneira. São momentos, Senhor Deus, que o Senhor nos dá e que muitas vezes desperdiçamos. Então nos dá sabedoria, Pai amado, nos dá prudência, inteligência. Nos ajuda também, Senhor Deus, para que nos momentos corretos possamos abrir os nossos lábios e falar da Tua graça. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal. Que as nossas palavras possam dar sabor na vida de pessoas que muitas vezes estão amargas, pessoas que estão com a sua vida sem gosto, perderam o prazer da vida. Então que a nossa palavra possa, Senhor Deus, dar sabor a estas vidas. Em nome do Teu Filho, Senhor Deus, que Te pedimos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que Deus então nos abençoe nesse restante de dia, nesses momentos que Ele ainda vai nos dar desse dia de hoje, e que amanhã, se Deus permitir, no novo dia que Ele vai nos dar, porque tudo é dEle, para Ele, e vem por meio dEle, então que possamos aproveitar os nossos momentos de forma sábia. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos essa noite, e amanhã, às 8 horas, eu aguardo vocês para a gente ter o nosso devocional matinal. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço no coração de todos vocês, e até amanhã, se Deus assim permitir.